Permaneça de pé e abra a sua Bíblia. Eu creio que a essa altura do sermão, o irmão já deve saber, não é? O texto. Nós vamos então iniciar o sermão desta noite com a segunda parte da mensagem, com o tema Encontre forças para lutar. Temos desafiado a igreja a entender na história do grande rei Abias, não é? Um rei até com um mandato muito curto, muito pequeno, mas que fez história quando decidiu abraçar os desígnios do Senhor, os caminhos do Senhor e trazer para a sua própria vida o dever de chamar de volta uma aliança que Deus tem com o seu povo e de apresentar essa aliança como o único caminho para que aquele povo de Deus pudesse ser o vencedor. Abra sua Bíblia e leia comigo junto, 2 Crônicas, capítulo 13, 2 Crônicas, capítulo 13, verso 18. Não sei se o pessoal vai colocar na tela, não sei se o Guilherme vai colocar, ou o Rodrigo. Se nós colocarmos 2 Crônicas 13, 18 na tela, eu gostaria de ler junto com os irmãos o versículo que é o início dessa segunda mensagem do domingo, expondo a segunda parte desse sermão. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 18. Vai ter na tela? Não? Não conseguiu localizar? Então vamos ler na Bíblia mesmo, cada um dos irmãos localizando aí, lendo na palavra de Deus, através da sua própria escritura sagrada. 2 Crônicas 13, 18 diz assim: E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Os irmãos leiam, por favor, na sua versão. Como é que está na sua Bíblia? Leia aí mesmo com máscara, eu quero ver os irmãos lendo. Vamos lá? Amém? Podem sentar-se. Pedi para a Levi botar um pouquinho mais de som para mim, porque eu não estou me ouvindo, e obviamente vou ficar tentado a falar mais alto. Obrigado, Levi. Irmãos, estamos nesse momento então tentando tratar da questão aí do rei Abias e lembrar em que momento da história de Israel nós estamos lidando. Eu passei pela manhã rapidamente, não é? Não sei se vai funcionar. Me prometeram que ia funcionar, só funciona com o pastor Lucas. Ô Rodrigo, não funciona não. Funciona? Funciona, viu? Foi eu falar que não funciona, ele já protestou, não é? Irmãos, estamos trabalhando aí com as monarquias, e eu não vou falar nada do que falei de manhã de novo, para não cansar os irmãos. Eu quero só situar os irmãos que estão chegando agora, em que momento estamos. Então tem que passar rapidamente essa posição. Trabalhamos os reis, o primeiro rei de Israel, Saul, governando aí de 1050, 1010, né? São datas assim muito indefinidas, mas tentamos fazer uma cronologia pelo menos lógica dos governos desses reis. Ele morre, Saul, na batalha de Gilboa, quando ele e o seu filho Jonatas, eles são mortos, e obviamente ali começa o reinado de Davi, que é na verdade então o segundo rei de Israel. Davi é o rei que de fato expandiu o reinado, criou estrutura, deu ao povo hebraico a ideia de estado monárquico mesmo. Davi se torna um grande governante, um grande líder, expandiu as fronteiras como ninguém e tornou-se realmente o rei referência para o povo de Israel, para o povo de Deus. Depois de Davi, ele passa o governo ao seu filho Salomão, e de muitas coisas que Salomão faz assim especiais, nós destacamos obviamente a construção do templo. Salomão está governando entre 970, reinando, né? Entre 970 e 930, e ali entrega a construção do primeiro templo. E é de fato a construção do primeiro templo e o modelo que Salomão adota de governo que acaba gerando alguma instabilidade no reino, porque as pessoas não estão muito satisfeitas com os altos tributos que estão sendo cobrados. As taxas tributárias são muito altas, o povo tem que participar com uma grande agenda de recursos e contribuições, e quando então Salomão se vê em apuros e o governo quase que tende a ir para um caminho não muito bom, o que acontece? Ele faleceu e passa o trono do seu reinado ao seu filho, Roboão, e estamos aí chegando então ao reino dividido. Quando Roboão assume, o reino ainda estava, digamos, unido, mas com a presença de Roboão, o filho de Salomão, que não tinha a sua projeção, o seu poder, não é? A sua condição de gerir, então Roboão se apresenta, e o que acontece? Lá no reino de Israel, o reino do norte, Jeroboão, que é filho de, deixa-me ver aqui para não fazer, Nebate, Jeroboão, que é filho de Nebate, que era na verdade um dos servos de Salomão e de Davi, ele assume de alguma forma
um grupo de 10 tribos, e eles começam a criar um governo paralelo. E eles começam a montar uma estrutura de poder, a organizar um sistema de Estado, e é quando acontece o grande cisma, a grande divisão, e nós colhemos as consequências disso, vocês sabem até hoje. É ali que a Palestina se divide, né? E ali temos toda a divisão que hoje nós vislumbramos sempre, foi quando mais o povo de Deus perdeu as terras e perdeu o direito de ocupar tudo aquilo que ocupava uniformemente como povo de Deus. Feito a divisão e o reino dividido, nós temos então, deixa eu ver se avança um pouquinho, a posição em cima de Jeroboão e embaixo de Roboão. Roboão fica pouco tempo ali no poder e passa, obviamente, o seu cargo ao seu filho Abias, que é o nosso personagem de hoje. Temos então o reino do sul, e o reino do sul, que é o reino de Judá, e o reino do norte. Ora, em cima, no reino do sul, ou melhor, embaixo, no reino do sul está Abias, e no reino do norte, Jeroboão, e eles então vão fazer uma espécie de ensaio para uma guerra, e vão de fato tramar uma guerra, porque agora Abias quer resgatar o reinado de Deus, o reinado de Davi, o trono de Davi, e ele começa a pregar às nações que há um erro e um equívoco em que aquelas nações que são o povo de Deus sigam a Jeroboão. O Jeroboão não tem o culto, não tem a teologia, não tem a liturgia, não é da monarquia, e obviamente tornou-se Jeroboão o usurpador do povo de Deus. Feito isso, o texto então nos narra que há de surgir ali uma grande batalha, a batalha entre Abias e Jeroboão. Está narrado agora em 2 Crônicas, capítulo 13. No meio dessa grande batalha, Abias se apresenta como alguém que está muito enfraquecido. O livro de Reis diz que Abias é alguém que decidiu trilhar o caminho dos seus pais, e Abias era então, eu diria assim, um pecador compulsivo, mas até que se desperta e entende que a única maneira de trazer de volta o poder da monarquia e colocar de volta o governo de Deus no lugar, era ele assumindo os valores de Deus para o povo e professando os valores de Deus. E é aqui então que estamos trabalhando o tema Encontre Forças para Lutar, e trabalhamos desde de manhã alguns princípios. Primeiro, encontre forças para lutar nas bases sólidas da sua fé. Quem estava aqui de manhã, levanta a mão. Quem é que estava aqui? Quase ninguém, né? O pessoal está respeitando mesmo, né? Vem só de manhã ou só de noite, à exceção do nosso grupo de louvor que se repete. Trabalhamos então a ideia de que as pessoas precisam, nas bases sólidas de sua fé, resgatar, quando não tem forças para lutar. Por quê? Quando estavam fora da vontade de Deus e fora dos princípios da fé e da doutrina do Senhor, o povo estava sendo praticamente destruído, devastado. Mas quando Abias reintroduz uma aliança de Deus com o povo e do povo com Deus, você percebe que o povo ficou mais forte, que os soldados, irmãos, não têm medo de ir para a guerra. Imagina 800 mil no exército rival, 400 mil soldados no exército de Abias. É vantagem ou desvantagem? Absoluta desvantagem, né? É como se você entrasse em campo para jogar 1 contra 12, dá certo aí do juiz aí do futebol, é complicado, né? Imagina um goleiro jogando contra 12, né? É mais ou menos a ideia que está ali a batalha de Abias com Jeroboão, é 800 mil contra 400, e o que é pior, Jeroboão não é um homem honrado, ele faz uma emboscada e coloca exército na frente e exército atrás, o povo se viu ali encurralado no meio daquela situação, e quando aquilo tudo está acontecendo, o que a gente percebe? Abias se levanta para olhar para Deus e dizer: Senhor, nós não temos um exército poderoso, nós não temos a estrutura para vencer e não podemos confiar em nós, mas estamos invocando uma coisa. O Senhor disse que tem comigo, eu sou o neto, ele é na verdade o bisneto, não é isso? O bisneto de Davi, ele é o neto de Salomão, o filho de Roboão. Então ele está dizendo: eu tenho sangue da monarquia, e se o Senhor disse que tem conosco uma aliança perpétua, é o Senhor que vai trazer de volta o reinado para cá. E ele então decide lutar em nome de Deus, e nós atribuímos que a primeira grande capacidade de buscar a vitória foi apontar as bases sólidas de sua vida para a fé e para a doutrina que recebeu do Senhor. Segundo, nós lembramos de manhã que eles foram chamados na obediência aos preceitos do Senhor. Jeroboão para desobediência, faz bezerro de ouro, cria uma estrutura de culto paralela, tira as obrigações do povo ir a Jerusalém adorar e coloca no meio do povo uma profanação. Mas Abias não. Abias restaura o culto, chama os sacerdotes, desenvolve uma vida piedosa, uma espiritualidade com o meio dos sacerdotes, que é o sacerdócio levítico, aquele sacerdócio que Deus instituiu, e eles começam a resgatar toda uma espiritualidade do povo do Senhor. E por fim, de manhã, gastamos um tempinho discutindo que forças vieram quando o povo decidiu cultivar uma vida devocional diferente da vida que estava levando.
passaram a reencontrar-se com a palavra de Deus, passaram a se reencontrar com Deus. A Bíblia diz que de manhã e de tarde eles estavam se reencontrando com o Senhor e recaminhando e se reconduzindo com a força do seu poder. Quando então passamos esses 3 pontos, apresentamos à igreja no culto da manhã a ideia de que podemos encontrar nessas bases, nessas 3 bases, forças para lutar. Agora a sua pergunta é: pastor, existe mais lições no texto? Existe. E eu queria passar rapidamente 3 lições pelas quais você pode hoje sair daqui juntando todas as 6. Está com o boletim na mão? Se você está com o boletim na mão, na capa, você já tem todas as 6 recomendações pelas quais você pode encontrar forças para lutar. E a primeira recomendação do culto dessa noite é encontre forças para lutar nas concretas experiências com o poder de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, quem quiser vencer batalhas na vida, precisa ter experiências concretas, experiências firmes, experiências sólidas com o Senhor. É engraçado como nós queremos crescer na fé, queremos desenvolver a nossa fé, mas às vezes a nossa fé está pautada naquilo que fizeram nossos pais. Eu tenho assim a percepção de ouvir alguns irmãos e percebo que tem muita gente que está encostado na fé dos seus antepassados. Já notaram isso? Né? A gente, quando está numa igreja tradicional como a nossa e em denominações muito tradicionais como as nossas, encontra pessoas para dizer: meu pai foi um grande homem aqui, meu pai fez isso, fez aquilo, doou janela, botou porta, minha mãe fez isso, foi minha mãe que doou aquele terreno, doou aquilo, fez isso, comprou aquilo, meu pai foi missionário itinerante, minha avó, não é assim? E tal. Aí você tem que dar uma beliscadinha e falar: e você? Aí eu não fiz nada não, sou um crente sem vergonha. O que eu percebo é que a nossa geração tem muito pouco para contar do que ela está fazendo hoje. E o que eu vejo, irmãos, é que Abias decidiu fazer história. Abias, obviamente, vem de uma linha real, ele tem sangue real, ele sabe que Deus está com ele, mas naquele momento ele olhou para o futuro da nação e disse: se eu continuar indo pelo caminho que estou, e se as coisas continuarem como elas estão, o que vai acontecer é que o reino permanece dividido, vai continuar dividido, e isso aqui tudo vai se perder. Mas se nós nos levantarmos aqui para resgatar, pelo menos nós, como povo, uma aliança legítima com o Senhor, o que ele está dizendo? A bênção de Deus, pelo menos com essa parte do povo e com esse povo que é dele, há de estar. Ele acreditava nisso e ele se levantou para reconstruir e reconduzir o povo à aliança com o Senhor. O que eu estou dizendo? Ele vai propor então lutar e batalhar naquele momento espiritual para que toda a relação dele, do povo dele com Deus, fosse restabelecida. Em primeiro lugar, nessas experiências do poder de Deus, o que eu vejo? Primeiro, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é o que, irmãos? Nada. Repita comigo: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é o que? Nada. Se Jeroboão tivesse aprendido, se Jeroboão tivesse aprendido que o pouco com Deus é muito. Aquele menino, irmãos, que vai na multiplicação dos pães e dos peixes, entregar pães e peixes a Jesus, aprendeu: o pouco com Deus é muito. O que Abias ofereceu para Deus era muito pouco. Eu imagino que aquilo que Gideão queria oferecer para Deus era muito. Imagina Gideão ter 32 mil homens, é isso, 32 mil homens à sua disposição. E Deus falou: eu não quero muito, eu quero pouco. E quando Deus foi filtrando, para que Gideão pudesse ir à peleja, à batalha, quantos homens Deus levou para pelejar, irmãos? Quantos homens, irmãos? Os 300 de Gideão, não é os 300 do filme da TV não, é os 300 de Gideão, é outra guerra, é outro lugar, né? Então coloca a sua cabeça aqui em Deus e saia da Netflix e das séries agora, em nome de Jesus. O que eu estou dizendo aqui é que ele foi levado a dar uma grande lição para o povo, e cada soldado que lutou aquela guerra vai declarar essa grande frase de poder: o pouco com Deus é muito. Nós entramos nessa batalha em minoria, nós entramos nessa batalha com um exército muito pequeno, ínfimo, na verdade, numa grande condição de perder a batalha, mas saímos vitoriosos, porque um com Deus é maioria, amém, irmãos? Assim nós cremos. A segunda lição que eu entendo, e foi uma concreta experiência que o povo de Judá desenvolveu com Deus, é que os filhos confiaram no Deus de seus pais. Coisa linda é poder ver um versículo onde esses homens estão pautando a sua conduta hoje naquilo que ouviram dos seus pais.
é aquele ensino do Deuteronômio, né? É aquele ensino da cultura cristã, passada para nós hoje também no Novo Testamento. Senta com teu filho e ensina o teu filho o Evangelho de Jesus, sentado com ele à mesa, coloca o Evangelho na porta, coloca o Evangelho na parede, passa o Evangelho e o ensino na testa, tem que ser testeiro, tem que estar visível para todo mundo saber que você está vivendo esse Evangelho. O que esse texto está dizendo é que em algum momento esses soldados, esses meninos e o próprio rei Abias usou da experiência dos seus pais e dos seus antepassados para trazer de volta os ensinos que precisavam ser recolocados ali no seio daqueles exércitos. Veja o verso 18, o finalzinho do verso 18. Foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, os filhos de Judá prevaleceram, por quê? Confiaram no Senhor Deus de quem? Dos seus pais. O texto vai dizer assim, no Deus dos seus antepassados. Quando um pai perde o privilégio de ensinar o filho o caminho que deve andar, irmãos, perdeu tudo que podia perder. Quando um pai perde o privilégio de transmitir o Evangelho ao seu filho, ele está lançando o seu filho num caminho de derrota sem fim, porque na verdade, irmãos, quando nós mais precisamos do Evangelho, o que nós nos lembramos do Evangelho foi o que nos contaram nossos pais, não foi? Eu lembro do pastor John Piper, não é? Acho que foi o John Piper que disse, né? Por que o senhor acredita nessa doutrina tão difícil? Por que o senhor compreende esse ensino tão complexo? Ele disse, porque minha mãe disse, eu acredito, e pronto. O que ele está dizendo é que a palavra de um pai a um filho e a história do Evangelho passada de pai para filho, ela é poderosa para, na nossa mente, ser extremamente útil e preciosa, útil e poderosa para apontar o caminho das futuras gerações. Quando essa geração foi lutar, ela tinha a experiência dos seus pais, mas pautado nos ensinos dos seus pais, eles lutaram a sua própria guerra. Davi, irmãos, era o pai de Salomão. Salomão era o pai de Roboão. Roboão era o pai de Abias. Estamos traçando aqui uma linha do tempo e as gerações. Davi, pai de Salomão, Salomão, pai de Roboão, Roboão, pai de Abias. O que isso significa? Que Abias é neto, Salomão bisneto de Davi. O que isso significa? Significa que em algum momento a história que é história não é história real. Não é? Quando aquele menino Abias ouviu do seu pai a história do seu bisavô, ele sabia que aquilo era real. Olha, menino, seu bisavô um dia enfrentou um gigante muito grande. Está lá em 1 Samuel 17, 5. Esse gigante era tão grande que o escudo dele era tão pesado que tinha que ter vários homens para carregar. A lança dele era tão grande que tinha que ter um exército para levantar. A espada dele era tão grande que comumente você não conseguia erguer. E esse soldado tão bem preparado foi, na verdade, o único soldado que os filisteus usaram para afrontar os exércitos do Deus vivo. Imagina lá, eu estou olhando para o Guilherme ali, não é? Você contar uma história dessa, os olhos brilham. Mas papai, é o vovô, é o bisavô, mas ele é da nossa família, é o vovô Davi, o bisavô Davi, foi o bisa que fez isso, e o cara era genial, e o cara naquele cavalo branco, e o cara naquela espada, e tudo aquilo contado como experiência do seu antepassado, é na verdade o quê? A grande ferramenta e a grande experiência que pode ser usada como testemunho para ajudar aqueles que estão enfraquecidos. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, é muito triste ver famílias que não têm história para contar, ver famílias que os netos, os filhos não conhecem a história dos seus antepassados, e o Evangelho não vai passando, e a fé não vai passando, o Evangelho não vai sendo transmitido, e quando o indivíduo se vê, imagine, num tempo como esse, Lucas, o que é que ele tem? Ele não tem nada, ele não tem memória afetiva, ele não tem relacionamento familiar, ele não tem a experiência dos seus antepassados com Deus, e por isso ele tem medo de ter as suas, ele é um guerreiro tímido. Não foi o caso de Abias. Quando Abias declarou que ia lutar, eu percebo que ele declara diretamente ao seu inimigo a aliança de Deus com Davi. O que ele tinha em mente? Vamos lá, a história, sabe, Cláudia? A história que a mamãe contou. Qual foi a história? A mamãe contou, o rei, quando olhou para o gigante, e essa história é real, ele disse, e saberá toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. Já pensou numa frase dessa contada no ouvido de um menino como Abias? Quando Abias teve a oportunidade de resgatar a mesma luta, a mesma guerra, ele não perdeu tempo, ele tinha um exemplo em casa, o seu bisavô enfrentar o gigante e disse, esta batalha não é minha, esta guerra é do Senhor. Repita comigo, esta guerra é do Senhor.
Perdemos a guerra e perdemos as batalhas, somos fracos e enfraquecidos quando perdemos a dimensão de que é Deus que luta por nós, é Deus que luta conosco. Davi sabia, esta guerra é do Senhor, Ele vos entregará. Davi nunca disse, eu vou matar você, eu vou fazer. Davi nunca usou eu, nunca usou a primeira pessoa, sempre a terceira. Ele Deus, Ele o Senhor, é dele a guerra, Ele fará você cair. Quando o menino, o bisneto, ouve isso, é esse espírito de vitória, é esse sentimento poderoso de uma família que viveu o poder de Deus e teve experiências sobrenaturais com Deus, que perpassa o coração do menino Abias, agora o rei de Judá, que vai lutar esta guerra em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, os filhos desta geração atual precisam ter a sua própria experiência, como Abias então decidiu ter a experiência. Abias, imagino eu, decidiu ser como Davi. Eu não quero que falem só do vovô Davi, eu não quero que falem só do meu pai Roboão, eu espero que agora falem de mim. E ele foi para a batalha com Jeroboão para fazer história. Quem não sai para lutar, não vai vencer. Quem não sai para pelejar, não vai ganhar, porque fica em casa. E tem gente achando que ficar em casa, e ficar em casa, e ficar em casa vai ganhar alguma batalha. Não vai não, é preciso muitas vezes sair para lutar, sair para batalhar e enfrentar as questões que estão adiante de nós. Nós não podemos ser tímidos, temos que ser ousados no Senhor. No momento em que os filhos daquela geração saíram para lutar, irmãos, eles fizeram história com Deus. A Bíblia diz, no versículo que lemos, os filhos de Israel, os filhos de Judá envergonharam, humilharam os filhos de Israel, e eles tiveram a vitória. Essa era uma vitória que ninguém poderia tirar de Abias. E quando alguém contasse a Asa, imagine, a Asa, a história do seu pai, Abias, a Asa é filho de Abias, imagine que agora não precisa ser mais tão somente a história de Davi, porque agora o seu pai tem uma própria história para contar ao seu filho de um livramento, de uma batalha que Deus esteve com ele. O que eu estou dizendo é que você precisa sair para lutar. Foi diante de Moisés que o mar se abriu. Se Moisés não estivesse lá. Foi diante de Josué que o Jordão secou e caíram as muralhas de Jericó. Se Josué tivesse ficado em casa e não saísse para lutar. Foi diante de Davi que caiu um morto gigante filisteu. E se Davi não tivesse se disposto a lutar? Foi o apóstolo Pedro que caminhou sobre as águas, o homem que andou sobre o mar, e se ele tivesse ficado no barco? Foi no texto de hoje que aprendemos que Abias, o grande soldado de Deus, lutou com 400 mil soldados contra 800 mil guerreiros e foi vitorioso em Deus. Amém, irmãos? Quer ser forte? Saia para lutar. Quer ser forte? Lute as guerras do Senhor. Quer ser forte? Abrace o projeto de Deus para a sua vida. Você não pode esperar que as coisas aconteçam por si só. Deus lhe deu uma aliança, Deus lhe deu uma promessa, Deus tem com você um concerto. O que Ele precisa é que você decida batalhar. Batalhe pelo seu casamento, batalhe pelo seu filho, batalhe pelo seu ministério. Procure desenvolver o ministério de visitação, de oração, de evangelismo, de pregação da palavra. Quem decidir lutar com as bases e com o poder do Evangelho, irmãos, terá histórias para contar, terá o que celebrar nas lutas e nas batalhas da vida. A nossa força vem do Senhor e da sua palavra. A nossa força vem do Senhor e das experiências que acumulamos com Deus. Como vejo pessoas que têm testemunho para contar, como eles se tornam gigantes em Deus. Ainda agora a Kelly me autorizou, a Kelly me mandou um WhatsApp, Kelly, membro da igreja, dizendo dessa pandemia, o que ela passou, irmãos, ela passou um vendaval. Eu acompanhei a Kelly, um vendaval, e vai para médicos, vai para o hospital, e no meio da pandemia, com a preocupação ainda de se contaminar, porque tinha que ser atendida nos hospitais, e vem para cá, veio para lá, trouxe uma caixa de remédio, um monte de remédio, ela e o esposo, no gabinete, nós olhamos aquilo tudo, falei, mas passaram isso tudo, eu digo, meu Deus, é muito remédio, pastor, eu tomo, não tomo, falei, eu não sou médico, Deus é que vai iluminar você, nós vamos ter que saber o que é isso aí. E nós começamos a orar, e o marido orou, eu orei, e nós nos unimos em oração, eles lá e nós aqui, e ela disse, não tomei nada daquilo, não usei nada daquilo, e hoje ela escreveu, estou curada, já estou bem, estou seguindo a vida, estou forte, todo aquele terremoto passou, porque ela decidiu confiar no Senhor. No Senhor. Quantos estão perdendo suas batalhas, não estão encontrando forças, porque não conseguem erguer o nome do Senhor com autoridade, com poder, e dizer, Senhor, eu quero a minha própria história, eu quero a minha própria vitória, né, Wallace? Eu não quero que falem do que aconteceu lá no passado, eu quero ser a prova viva de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em quinto lugar, irmãos, na verdade, o segundo lugar de hoje, é o segundo ponto, a pergunta é, de onde posso tirar forças para lutar e encontrar força para lutar?
encontre forças para lutar nas batalhas em que Deus luta ao seu lado. É verdade, irmãos, que Deus nunca nos deixou sozinho, nunca nos deixará sozinho nas batalhas nas quais Ele participa e está presente. Por isso eu tenho dito aos irmãos que nunca lutem batalhas que são suas, lutem sempre as batalhas do Senhor. Quando vejo 2 Crônicas capítulo 13, versos 14 e 15, encontro alguns princípios pelos quais a gente nota como Deus se fez presente na vida de Abias e daquela batalha do povo de Deus. Veja 2 Crônicas 13, 14 e 15, diz assim: mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam de frente de Judá e uma emboscada por detrás dele. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, veja o verso 15, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Amém, irmãos? Um brado de vitória, um grito de louvor, e o exército de Jeroboão foi dizimado pelo poder do nome de Deus. Tem quem não acredite, tem quem ache que essas são histórias vazias e sem sentido. Está aí a história da Palestina, a história de Israel, a história do povo de Deus. Está lá Jerusalém para comprovar pedra sobre pedra a veracidade de cada uma das histórias do reinado do povo de Deus. Irmãos, quando Deus luta ao nosso lado, nós caminhamos com a certeza de que Ele está presente. 2 Crônicas 13, 12, dê uma olhada aí e veja as frases que marcam o texto. 2 Crônicas 13, 12, e eis que Deus está conosco à nossa frente. Vamos ler esse versículo juntos, só a primeira parte. E eis que Deus está conosco à nossa frente. Você gosta muito do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você gosta muito de Mateus 28, né? O verso 20, né? Eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, anota esse também, memoriza esse também, para quando todo mundo perguntar na sua luta mais difícil, naquela hora que todo mundo acha que o seu exército é pequeno e que ele não vai ganhar a guerra, você fala: ih, rapaz, fica calmo, fica tranquilo, eis que Deus está conosco, Ele vai à nossa frente. Quantos estão perdendo a batalha e perdendo a guerra, porque perderam a dimensão do que do lado do seu exército está o grande Deus vivo e verdadeiro. Sabe, irmãos, o que abre o mar, o que seca o Jordão, o que faz a água amarga se tornar doce, o que faz aquele homem sair da sepultura depois de 3 dias, é a voz de Deus. O que traz tudo à existência é o nome de Deus. Quando nada era nada, Deus disse haja, e tudo que Ele disse haja houve, porque a voz de Deus, a palavra de Deus é poder, irmãos. Amém? Quando olho para um texto como esse, eu fico feliz em motivá-los a caminhar, a lutar, porque se Deus é por nós, quem será o quê? Contra nós. Era esse o sentimento que foi resgatado por Abias, era esse o sentimento que Abias recolocou para o povo, enquanto um rei vitorioso, que queria que o seu povo experimentasse as vitórias de Deus. O segredo em meias lutas é clamar ao Senhor com fé, e confiar e ter fé no nome do Senhor, que Deus está presente. Quando pensamos nas lutas que enfrentamos, a pergunta é: mas com quem estamos lutando? Quando, por exemplo, alguém agride o povo de Deus ou persegue o povo de Deus, quem você acha que está sendo perseguido? Dê uma olhada, por favor, em Atos 9, versículo 4. Atos 9, 4. E é interessante você ler a história do perseguidor que perseguia alguém. Na verdade, o perseguidor matou Estevão. O perseguidor pegou cartas para poder prender cristãos pelas cidades, e ele ia onde ele fosse prendendo e matando cristãos. O cara era o matador de cristãos, o nome dele era Saulo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, o que me chama a atenção é a pergunta que o próprio Jesus faz para ele. E aí ele começa a entender contra quem e com quem você está mexendo. E aqui, irmãos, leva a nossa batalha para um nível muito mais alto. Atos 9,4 diz assim: Saulo, Saulo, porque o quê? A pergunta seria: por que você perseguiu Estevão, não foi isso? Não é não? A pergunta é: por que você está amedrontando Cornélio, por exemplo? Por que você está indo agora com cartas para Damasco para perseguir toda essa gente? Aí ele diz: eu estou indo perseguir esses cristãos. É interessante que Deus não separa o cristão do cristianismo, e Deus não separa o cristão dele mesmo. Veja lá: Saulo, Saulo, porque eu vou dar uma frase para você poder popularizar: mexeu com o meu povo, mexeu com quem, irmãos? É isso que você não entendeu. Era disso que Jeroboão tinha que ter medo.
e ele não estava entendendo, porque se Jeroboão tivesse juízo, coisa que não tinha, ele não tinha muita coisa, mas juízo não tinha, ele não entrava naquela furada. O que Abias está dizendo, quando foi para aquela guerra, é: cara, sai fora, cara, guarda esse teu cajado e volta para dentro do time de Deus, porque mexeu comigo, mexeu com quem? Mexeu com Deus. Eu faço parte da aliança do Deus vivo, eu faço parte da igreja do Deus vivo. Esse é o segredo de ser membro do corpo de Cristo. Eu sou do corpo de Cristo. Mexeu comigo, mexeu com Deus, mexeu com Deus, mexeu comigo. Eu sou o corpo de Cristo. Era aquela batalha, era aquela luta que daria a dimensão do tipo de inimigo, então, que na verdade Jeroboão estava enfrentando. E às vezes, como cristãos, nós nos sentimos pequenos da batalha, porque não entendemos que nós somos o povo de Deus e estamos debaixo de uma aliança que o próprio Deus tem conosco. 1 Samuel capítulo 17, verso 47, é assim que Davi disse: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. É isso que Davi está dizendo: do Senhor é a batalha, eu não luto aqui, quem luta aqui é o próprio Deus. É quando Lúcia lê ali a divisa, né? Quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim o quê? O fizerdes. É nesta confusão que entra o inimigo do povo de Deus. Se mexeu com um, irmãos, mexeu com todos. Quando vejo aquele homem possuído por esse ideal, ele vai à luta porque ele sabe que ele está lutando agora uma guerra para Deus e uma guerra em nome de Deus. Isso fortalece o homem, irmãos. É interessante que alguns dias depois, Josafá vai lutar, alguns anos depois, Josafá vai lutar uma guerra. Quem é Josafá? Acompanha Mateus 1, 7, 8, dá uma olhada aí. Mateus 1, 7, 8. Abias gerou Asa. Abias gerou Asa, Mateus 1, 7. Asa gerou a Josafá, Mateus 1, 8. Quando vemos Abias gerando Asa e Asa gerando a Josafá, o que aprendemos? Que Josafá é neto de Abias, tá ligado? Já falei lá de Davi, Roboão, né? Abias. Quando agora chegamos a Josafá, Josafá é então de fato o neto de Abias. Abias, o filho de Roboão, o neto de Salomão, bisneto de Davi. Olha onde Josafá vai lutar e com que armas ele vai lutar. Pega 2 Crônicas 20, 17. Não é fraco o crente que luta em nome de Deus, não, irmãos. 2 Crônicas 20, 17, diz a batalha que Josafá entrou. Josafá disse assim, Josafá ouviu quando Jaziel falou: nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. 2 Crônicas 20, 17. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será o quê? Entende o que eu estou dizendo? A teologia se repete. É a mesma coisa, mexeu com Deus, mexeu comigo, mexeu com quem? Com Deus. Josafá aprendeu direitinho a lição de Abias. Irmãos, se Josafá é neto de Abias, eu digo, sangue bom. Ele aprendeu e pegou as dinâmicas do seu avô para viver nos mesmos princípios do Evangelho, ou seja, ele vai lutar em nome de Deus, sabendo que uma guerra contra o povo de Deus é uma guerra contra Deus. Olha o que Jaziel diz a Josafá, e disse, 2 Crônicas 20, 15, e disse: dai ouvido a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Aí veja o que ele diz: a peleja não é vossa, é de quem, irmãos? Deus não perde guerra, irmãos. Deus não perde batalhas. Me lembro da época da igreja que tinha esses sons de guerra, né? A gente cantava muito na igreja, os hinos de guerra. Nome de guerra é Jeová, né? O exército de Deus, nosso general é Cristo. E a igreja marchava, era 30 minutos suado, molhado e marchando na igreja. Guerra, combate, porque o povo tinha a visão, era tempo de conquistar as vitórias de Deus para a sua igreja. O que Josafá experimenta e coloca na sua luta contra Moabitas e Amonitas e todos aqueles que habitavam as montanhas, isso aí é que Josafá aprendeu com Davi, aprendeu com Roboão, aprendeu com Abias, aprendeu com Asa, que na verdade as vitórias são de Deus e as lutas do crente são do Senhor. Querido, entregue a Deus as suas lutas, entregue a Deus as suas guerras e encontre em Deus, e na certeza de que Ele está com você, que essa batalha não é sua, é do Senhor, amém, irmãos?
E ao terminar essa mensagem, a sua pergunta é: pastor, aonde eu posso encontrar forças para lutar? Nas experiências pessoais, no testemunho dos seus pais, no seu próprio testemunho pessoal, de sua relação com Deus, das vitórias que você já desfrutou com Deus. Mas acima de tudo, dá certeza de que Deus está com você e está presente nas batalhas que você está lutando. Mas onde você recebe essa força? Aí eu vejo a resposta, irmãos, em 2 Crônicas 13:10. Abra comigo aí, 2 Crônicas 13:10, e aqui eu termino a mensagem. Onde estava a força de Abias? Onde se sustentou a vitória do povo de Deus? Ela, na verdade, se sustentou num único versículo. 2 Crônicas 13, versículo 10. Ela está aqui. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o quê? O deixamos. Pode colocar o último slide, por favor, querido. O ponto 3. Pode colocar para mim, Rodrigo. Esse. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus. Vamos usar o futuro aí, e nunca o quê? O deixaremos. Ele está testemunhando para um rei que eles tinham uma aliança com o Senhor e não deixaram o Senhor. Mas você hoje, faça essa mesma oração. Desfrute dessa mesma experiência e diga a Deus: o Senhor é o nosso Deus, nunca o deixaremos. As propostas são muitas, irmãos, para você abraçar um caminho de idolatria. As propostas são muitas para você abraçar um caminho de mentiras, um caminho de engodo, filosofias que não levam você a lugar nenhum. Eu vou dizer uma coisa para você: não entregue sua vida nas mãos de Jeroboão. Quem seguir o caminho de Jeroboão, irmãos, vai seguir o fruto da idolatria, o fruto do pecado, o fruto da usurpação, vai seguir o engodo e a omissão. Quantos abraçaram a idolatria de Jeroboão e os seus bezerros de ouro? Quantos abraçaram em Jeroboão uma adoração que não contemplava a casa de Deus e o lugar sagrado? Perderam a bênção do Senhor. Hoje o meu apelo a você que ouviu na experiência de Abias esta mensagem dele é: reivindique hoje a sua aliança com Deus. Reivindique a sua aliança com Deus. Abandone a idolatria e o pecado. E diga para seu inimigo espiritual que todo dia se levanta. Eu não sei aonde ele se levanta. No banco, na escola, no hospital. Às vezes seu inimigo está dentro de casa. Só você é convertido na sua casa. Na sua casa quase ninguém é cristão e eles estão sempre apontando o dedo, né? Lá vai você para a igreja, dá dinheiro para o pastor e debocham da sua fé e dão risada do seu caminho com Deus. Erga sua voz a Deus e diga: quanto a nós, quanto a mim, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o quê? O deixaremos. Quando Abias levantou esta oração ao Senhor e afirmou diante do povo que Deus era Deus e que Deus era o Deus daquele povo, a aliança com Davi foi resgatada. Jeroboão ficou desacreditado até morrer, e quando morreu, todo Judá de Deus disse: aquele não era rei, aquele povo não tinha aliança com Deus. O que é que nós estamos reivindicando aqui nessa noite? Vá comigo, vamos terminar, Mateus 1:7, vamos terminar. O que é que eu estou reivindicando aqui nessa noite? Por quê? E por que romper com Jeroboão é importante? Por que resgatar uma aliança com Deus é importante? Só tem uma aliança, irmãos, não tem outra. Só tem um pacto, não tem outro. Só tem um concerto, não tem outro. Não tem outra porta. Pode procurar outra religião, você vai encontrar muitas: islamismo, hinduísmo, shintoísmo, budismo. Você vai encontrar milhares de religiões, muitos caminhos. Por que eu estou dizendo que o caminho de Jeroboão é um caminho ruim? Porque ele não é uma aliança com Deus, ele não tem uma aliança com o Senhor, ele não é o projeto de Deus para o povo dele. Abriu Mateus 1:7, veja aí o que diz aí. E Salomão gerou o quê? A Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a quem? O que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver, olha aí. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. E Abias gerou a Asa. E sabe quem essa gente gerou? Abra Lucas 1, 31 e 32. Vamos terminar. Lucas 1, 31 e 32. Eu quero terminar aqui com você resgatando a sua aliança com Deus. Lucas 1, 31 e 32. Fique de pé, onde você está, e entenda por que nós não seguimos as ideias e os projetos do Reino do Norte. Porque nós somos do leão da tribo de Judá. Porque nós somos a raiz da tribo de Davi. Sabe, irmãos, o que Abias disse tem tudo a ver com o futuro da igreja, e onde a igreja vai se sentar no trono de Deus.
A igreja não é um lugar desgovernado, um povo sem direção e sem voz. Não, a igreja tem uma aliança com o Senhor. Quando Deus apareceu a José e a Maria, o anjo do Senhor disse assim: eis que seu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de... Quem é Jesus? Pode passar o segundo verso. Passa o próximo verso, querido. Este será o quê? Vamos ler juntos. Este será chamado, e o Senhor Deus lhe dará. Você pode ficar sentado nesse banco e achar que esse banco é a sua cadeira. Ele vai ser, se você for um soldado medíocre. Quando Abias foi um rei medíocre, ele não trouxe de volta a aliança do Senhor. Por isso, Judá era um lugar sem trono. Judá foi um lugar sem trono. E olha que teve rei ruim ali, né, Lucas? Vamos fazer um dia a monarquia todinha para a igreja aprender. Irmãos, que teve de rei, ó. O povo foi terrivelmente difícil, mas os reis ajudaram muito, porque o trono estava vazio. O que Abias fez, todo rei devia ter feito, e ele mesmo devia ter seguido. A gente precisa resgatar o trono de Jesus aqui. Não é só Jesus lá na cruz, não. É Jesus aqui, governando aqui na Judéia, governando em Samaria e até os confins da terra. Um povo sem reino, um povo sem governo, irmãos, é um povo desgovernado. Sabe por que você está lutando e você não vence? No lugar do trono de Jesus tem um rei aí. Você entendeu o que eu estou dizendo? No lugar que é de Jesus tem um rei aí. Eu não sei se é Jeroboão, eu não sei se é Roboão, eu não sei nem quem é o rei que está aí. Pode ser um dinheiro que você tem, e ele é o dono da sua vida. Você acha que você vai ser salvo pelo seu dinheiro, é por isso que você não dá o dízimo. Tem alguém sentado num trono que é de Jesus. Sabe por que você está passando todas as derrotas que você passa, enfrentando as lutas que você luta, sem sentir que é vitorioso? Porque o trono de Deus está vazio. Eu queria voltar ao último slide, se conseguir voltar, Rodrigo, e fazer aquela oração de Abias, e afirmar com a igreja: a minha resposta para Deus, pode não ser a sua, a minha é... o último versículo do slide, Rodrigo, dos slides do sermão, quando Abias anuncia a presença de Deus e que eles são de Deus. O último slide do sermão, bota lá para mim. Isso, vamos juntos agora. Eu quero fazer com você essa oração, e nós vamos dizer: o meu coração tem um rei, e no trono do meu coração tem Jesus. Vamos juntos? Quanto a nós, o diabo não tem medo de uma geração assim, muito fraquinho. Você acredita mesmo nisso? O diabo ouviu isso aí e falou assim: o bom é que eles nem acreditam. Vamos abrir essa boca para falar, mas enche a boca, o pulmão, e vamos dizer. O diabo vai partir em retirada, porque ele vai dizer: o que era meu, perdi, porque eles colocaram Jesus no trono. Vamos juntos? Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixaremos. Show, Satanás. Show, Satanás. Sai de reta. Ele não tem mais lugar. Jeroboão não é mais rei aqui não. Aqui reina o Filho de Deus. No meu coração, o trono de Davi, o leão da tribo de Judá, que tem poder nas mãos, tem a chave do livro, irmãos, e o livro abrirá. Quem crê nisso, diga amém. Erga sua mão agora para o alto. Vamos orar com as mãos erguidas a Deus, dizendo: Senhor, eu faço essa oração com o pastor, e se lutas enfrentei e me senti derrotado, não vou mais ser derrotado. E se me sentir pequeno, não vou ser mais pequeno. Eu quero lutar as lutas do Senhor, vencer as batalhas do Senhor. Eu não quero ser vaidoso, eu não quero ser orgulhoso, eu quero ser humilde, mas eu quero ser um servo. E onde o Senhor me chamar para lutar, eu vou lutar. E onde tiver um trono que não é de Jesus, ali eu coloco Jesus agora. Se tinha um quarto escuro, não tem mais. Se tinha um lugar obscuro, não tem mais. No meu coração está o trono de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos orar. Senhor, sela essa aliança que fizemos aqui com o Senhor. Se o povo do Senhor, e se a história do povo de Deus fosse sempre recheada de uma igreja como a nossa, que está aqui reunida nesse templo, aqui nos lares. Somos hoje um exército, muito mais do que 400 mil soldados. E se o inimigo trouxer 800 mil, e se ele trouxer 1 milhão, ele cai por terra em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós, Senhor, do que o que está no mundo. Nós ressuscitamos hoje nossa aliança com o Senhor. Nós ressuscitamos hoje nossa adoração ao Senhor.
nós erguemos no nosso coração um templo para Jesus, Pai. Vamos esquecer os nossos poderes aquisitivos, vamos jogar por terra os nossos títulos e vamos erguer um trono a Jesus, Senhor. Queremos que Jesus seja dono do nosso carro, que Jesus seja dono da nossa casa, que Jesus seja o dono do nosso dinheiro, que Jesus seja o dono da nossa mente, que Ele possa dominar a minha TV, o meu computador, que Ele seja o meu tudo, Senhor. Eu não quero ir para outro governo, eu não quero ser um povo sem governo, eu quero ser do Senhor. Incendeie a sua igreja e cada cristão com a visitação do seu Santo Espírito, e que nessa noite, aqueles que estavam desanimados, aqueles que estavam enfraquecidos, possam se lembrar das promessas do Senhor e serem firmes e fortes na sua fé. Possam, em nome de Jesus, crer e confiar que toda a palavra que o Senhor dirigiu é para ser observada, é para ser guardada, porque aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que o ama. Que nós como igreja aprendamos a resgatar a vida devocional. Não dá para ser crente só na igreja, Deus, a gente quer ser crente em casa. Que de manhã, de tarde, de noite, e quando eu puder, a Bíblia seja aberta, os meus joelhos sejam prostrados e haja Bíblia e oração no meu lar, em nome de Jesus. Pai bondoso, ensina-me agora a ter experiências minhas e pessoais com o Senhor. Se alguém que está aqui não tem histórias do sobrenatural que eu sou para contar, ó Deus, manda esse soldado para a guerra e que ele vença a batalha para testemunhar que Deus é poder, Senhor. Se tiver que lutar essa semana, que ele lute. Se tiver que batalhar essa semana, que ele batalhe, porque um soldado que não vence batalhas não é vitorioso, Senhor. Ensina teu filho a lutar, a clamar, a buscar, a pedir e a receber as vitórias do Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a entregar toda a nossa vida para o Senhor, com a certeza de que o Senhor está conosco em todas as batalhas da vida. Essa é a nossa decisão hoje, colocar no nosso coração um trono para Jesus, pois nós somos a geração de Davi, nós pertencemos ao leão da tribo de Judá. É com esta oração que selamos esta mensagem e pedimos que todos que tomaram essa decisão hoje, de erguer no seu lar, na sua vida, no seu coração, um trono a Jesus, tenham o privilégio de viver debaixo desse governo. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz: vamos adorar o Senhor com essa canção, e depois da canção, fique de pé, o pastor vai declarar a bênção apostólica e encerrar o culto. Vamos adorar o Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
Senhor, nessa noite. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu confio em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você vai lutar, vai lutar. Vai pelejar, vai pelejar. Que o inimigo vai se levantar, nem tenho dúvida. Mas você não será abalado. Aleluia. Amém, querido? Amém. Que Deus abençoe você, que Deus guarde sua família, proteja seu lar, seu casamento, seus filhos. E peço a você que esteja sempre atento aos nossos cultos. Estaremos aqui quarta-feira para mais um culto de oração. Pastor Lucas, o mensageiro nesta quarta-feira, sempre tem uma palavra muito bem preparada, palavra sempre com muita unção poderosa. Venha estar conosco quarta-feira presencialmente no culto ou pela internet com o Pastor Lucas. E domingo que vem, o último domingo, encerrando, e foi embora o mês da ação social, Pastor Neander Krau estará conosco de manhã. O homem de Deus vem ouvir a palavra. E a pergunta agora é: acabou o culto? Olha, o culto no templo acabou. O tempo vai acabar agora. Quando eu disser amém, o culto acaba. Quando eu disser amém, o culto termina aqui, vocês vão para casa. Agora faça um apelo, abra o celular no YouTube, porque de agora até 10 horas a gente gravou um musical. Irmãos, só quem viver verá. O Coral Teus preparou um musical para você não ir para o Fantástico, para você não ir para o SBT, para você não ir para a Band, para você correr da Record e ficar no YouTube PIBCG. E quando você for no carro agora, motorista não pode, motorista é volante e tal, mas quem estiver no carro, liga o celular e vai adorando para casa, porque nós preparamos músicas que vão fazer o inferno tremer, você se fortalecer e a glória do Senhor está sobre a sua casa. Coral Teus, tá bom? Não vai nem desconectar, eu não vou pedir o Rodrigo, nem vou desligar. Quando eu disser amém, você senta e você ora, e quem está aqui vai ficar perdido, até porque não vai transmitir aqui, mas se abrir o celular, vai adorando com a gente. Até em casa tem mais 1 hora de programação com o Coral Teus. Preparamos um grande hit de canções para você poder celebrar e se fortalecer com a sua família. Eu sei que a hora que acaba o culto o pessoal vai para a mesa, come pipoca, come pizza. Eu digo, bota lá na TV e vai fazer um lanche, mas deixa a música de Deus povoar a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe. Com a bênção apostólica eu encerro o culto e o Rodrigo dá o play aí na transmissão do musical do Coral Teus. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo culto, por aqueles que participaram no presencial aqui na igreja, um grupo até expressivo agora durante o sermão, e pela espetacular audiência também no YouTube e no Facebook. Estimamos aqui que pelo menos 2.000 pessoas passaram essa noite de louvor e adoração conosco. O que dizer desse exército? Esse exército sai fortalecido, esse exército sai edificado, esse exército sai abençoado pela poderosa palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que vieram adorar, por todos aqueles que participaram da oração, da intercessão, da contribuição, deram suas ofertas e que agora, após a mensagem, responderam: eu quero estabelecer um trono para Jesus na minha vida. E Cristo governe cada lar, que Cristo governe cada pessoa, que Cristo governe cada mente e cada família. Ao terminar o culto, abrindo agora essa noite com o Coral Teus de louvor e adoração, que eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até quarta-feira, até domingo. O pessoal que vai cantar para você se despedir. Lá em casa, Coral Teus, noite de louvor e adoração.